Hoje a gente vai falar de um caso que, sinceramente, é difícil até de acreditar. Uma história que começa com o sonho de educar e inspirar alunos, mas que se transforma rapidamente num verdadeiro pesadelo. A protagonista dessa história se chama Brittany Fortenberry, uma mulher de 31 anos, casada, mãe de uma criança que atuava como professora substituta no estado de Indiana, nos Estados Unidos, mas que escondia um grande segredo. Você já vai entender do que eu tô falando, mas olha, antes, sério, é muito importante que se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações. Primeiro, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai receber a notificação. Segundo, porque assim a nossa comunidade cresce. E sério, pessoal, é muito importante para mim que nós sejamos unidos e que alcancemos números gigantescos juntos, porque vocês fazem parte de tudo isso. Como eu sempre digo, são os meus chuchuzinhos. Então já se inscreve aí e deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. A Brittany era vista como carismática, extrovertida e até descolada pelos alunos. Ela parecia querer ser mais do que uma simples professora, se posicionava como mentora, compartilhava histórias pessoais, mostrava interesse pelos hobbies dos adolescentes, dava conselhos e demonstrava preocupação. Ela tinha o poder de se comunicar com os jovens. Mas essa aproximação rapidamente ultrapassou os limites do que era saudável e permitido se tornou algo muito bizarro. Desde as primeiras denúncias que aconteceram em 2024, o caso vem ganhando muita repercussão. O que parecia isolado foi se revelando muito mais complexo. Com o tempo, novas denúncias surgiram, testemunhos se multiplicaram e os detalhes se tornaram cada vez mais perturbadores e muito fora da casinha. Para vocês terem noção, foi falado em uma seita entre uma professora e adolescentes. Só que para entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar um pouco no tempo e traçar o caminho da Brittany até as escolas onde os casos ocorreram. Ela trabalhou na Mountain High School e depois na Eminence High School, ambas no interior de Indiana. Em ambas, surgiram acusações de comportamentos inaceitáveis. No final de 2023, a Brittany começou como professora substituta na escola de Mountsville. Foi lá que ela conheceu um dos garotos que mais tarde denunciaria um relacionamento impróprio entre os dois. Segundo documentos da investigação, esse relacionamento teria começado quando o garoto tinha apenas 15 anos. O escândalo só ganha força depois que a Brittany foi transferida para a Eminence High School, onde outros 2 estudantes relataram comportamentos estranhos e mensagens inapropriadas. A partir daí, o caso passou a ser investigado de forma mais aprofundada pelas autoridades. O que inicialmente era uma denúncia sobre mensagens suspeitas no Instagram e no Snapchat, logo evoluiu. A polícia descobriu que a Brittany enviava vídeos e fotos íntimas, falava abertamente sobre conteúdos adultos, compartilhava informações sobre a sua conta no OnlyFans e mostrava objetos inapropriados durante conversas com adolescentes. Ela também teria convidado alunos para sua casa, onde havia até um polidense instalado no quarto. Confrontada pelas autoridades, a Brittany deu uma justificativa um tanto quanto estranha. Ela disse que se envolveu nessas situações porque havia perdido muito peso recentemente e que se ainda fosse mais gorda, essas coisas não teriam acontecido, já que depois de ter ficado magra, ela se sentia confiante e sedutora. Uma fala que revela muito sobre a sua autoestima e a sua visão distorcida do próprio corpo e dos próprios atos, porque para quem escutou aquilo, ficou claro que ela queria uma espécie de confirmação do seu poder de sedução por adolescentes. Ela precisava se autoafirmar e fez isso com os alunos. Só que o mais estarrecedor ainda estava por vir, porque depois da primeira prisão, outras vítimas começaram a surgir. Garotos entre 13 e 16 anos que passaram a relatar as histórias parecidas vividas com a professora. Em alguns casos ainda mais graves, as coisas passaram do limite, porque foi relatado que ela dava alguns cogumelos afrodisíacos para esses meninos e que eles tinham alucinações, ou seja, era algum tipo de entorpecente. E isso nem é o pior, tá? Porque além dela dar esse tipo de coisa para esses adolescentes, ela também
promovia e organizava encontros em grupo com menores, usando máscaras de filme de terror, do filme Pânico. Alguns desses encontros teriam ocorrido com o conhecimento ou até a presença do marido dela, que também passou a ser investigado. E ali a polícia percebeu que não era um caso isolado, que aquilo era um padrão contínuo de aliciamento. Eram presentes caros, exposição a substâncias ilícitas e um comportamento voltado a manipular e controlar adolescentes vulneráveis. Ela dava muitos presentes para esses adolescentes para manipulá-los. Tipo, ó, fica quietinho que eu vou te dar aqui um tênis. E foi em agosto de 2024 que 2 alunos da Eminence High School decidiram procurar a administração da escola para falar. Eles relataram que a professora, conhecida como Miss B, vinha mantendo conversas inadequadas, inapropriadas com eles nas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Snapchat. Os 2 estudantes atuavam como assistentes de sala, os chamados TAs nos Estados Unidos, que são ajudantes responsáveis por tarefas simples. Segundo os depoimentos, a Brittany começou com uma conversa aparentemente inocente, pedindo informações sobre o calendário de treinos de cross country. Mas o tom mudou rapidamente, a conversa foi ficando picante. Ela passou a escrever como se falasse com um amigo íntimo ou até algum pretendente. Logo, ela enviou um vídeo mostrando várias gavetas com objetos utilizados para criação de conteúdo adulto. O garoto, sem entender o motivo, apagou a conversa e tentou se afastar. Antes disso, porém, ela ainda teria mandado uma foto do próprio corpo perguntando o que ele achava. O menino respondeu que não entendia aquele comportamento e a lembrou que ele tinha uma namorada e alertou que aquilo poderia acabar com a carreira dela. Pediu que ela parasse imediatamente, mas disse que ainda poderia continuar ajudando na sala e trataria ela normalmente mesmo após toda essa questão aí, que é um pouco constrangedora para um aluno. No dia seguinte, a Brittany estava falando com um amigo dele e um outro assistente, com o mesmo tipo de conversa. Essas conversas ocorreram ao longo de poucos dias, o que chamou a atenção dos investigadores. Ela havia acabado de começar na escola e em menos de uma semana já estaria tentando se aproximar dos alunos de maneira inadequada. De acordo com o detetive Patrick Williams, um dos adolescentes contou que a Brittany chegou a deixar o celular destravado sobre a mesa com a galeria de fotos aberta. Tipo, deixou o celular na mesa com a galeria de fotos bem explícita mesmo, para quem quisesse ver, no caso, os meninos. E as imagens eram imagens íntimas. E esse celular foi deixado na mesa ali na sala de aula, para os alunos verem mesmo. Esses acontecimentos foram o suficiente para que a direção notificasse imediatamente o Conselho Tutelar, o Departamento de Serviços à Criança de Indiana e a polícia. Na noite do dia 22 de agosto, a Brittany foi suspensa. Na manhã seguinte, entregou a sua carta de demissão, encerrando formalmente o vínculo com a escola. A rapidez da demissão foi vista por muitos como uma tentativa de abafar o caso, já que sem vínculo formal, o caso não precisaria ser discutido numa reunião pública do conselho escolar. Mesmo assim, os relatos continuaram. A polícia passou a analisar perfis e conversas nas redes sociais e encontrou evidências de que a Brittany usava funções como modo temporário de mensagens, para que depois de um tempo essas mensagens desaparecessem automaticamente, dificultando a recuperação das provas. Ainda assim, vários prints surgiram, relatos consistentes sobre o que acontecia e a coerência entre as declarações também foram utilizadas pela promotoria, que reuniu as provas para apresentar acusações formais. Em dezembro de 2024, a Brittany foi indiciada por 2 crimes: disseminação de conteúdo impróprio para menores e uso de rede digital para assediar estudantes, ambos com base nas conversas no Instagram e nos vídeos enviados. Só que isso era só o começo, porque logo após a prisão, a Brittany foi chamada para depor e foi nesse momento que ela deu a declaração que viralizou, que eu falei para vocês sobre o peso. Ela ainda disse: se eu tivesse 150 quilos, nada disso teria acontecido. Ela culpava sua perda de peso como o fator que desencadeou toda a situação. No depoimento, ela também falou sobre o polidense em seu quarto e disse ter orgulho do próprio corpo. Afirmou que os vídeos mais ousados faziam parte do seu conteúdo exclusivo no OnlyFans e no Snapchat, negando ter enviado esses vídeos, esse material
diretamente a adolescentes, porque ela falou que esse conteúdo era caro, ela não ia dar de graça não. Mas a sua versão não batia com os depoimentos. Os objetos descritos pelos garotos foram encontrados na sua casa, incluindo o polidense, e eles não teriam como saber sobre essas coisas de outra forma a não ser por ela mesma. Inclusive, os meninos sabiam exatamente tudo que havia no local, todos esses apetrechos para esse tipo de diversão adulta. E se até que o caso já parecia inacreditável, o que viria a seguir deixaria tudo ainda mais perturbador. Na sede da promotoria do condado de Morgan, uma senhora entrou sem aviso dizendo que precisava falar urgentemente sobre o caso da professora recém-presa. Ela contou que o neto de apenas 16 anos havia feito uma revelação chocante depois de ver as notícias na TV. Ele também era uma das vítimas. Segundo ele, tudo começou há cerca de um ano antes, em outubro de 2023, quando a Brittany ainda trabalhava na Martinsville High School. De início, ela o presenteava com comidas, videogames e roupas. Depois vieram as mensagens íntimas, seguidas por imagens explícitas. Quando ele ainda tinha 15 anos, os encontros passaram a ocorrer pessoalmente. E a professora fez de tudo com ele. Só que um detalhe específico chamou a atenção dos investigadores. A avó contou que o neto havia sido dopado com alguns cogumelos alucinógenos antes do primeiro contato físico. E mais, a Brittany o ameaçava dizendo que faria algo contra si mesmo caso ele contasse a alguém, utilizando ali uma chantagem emocional. O detetive Patrick Williams marcou uma entrevista com o adolescente imediatamente, e o que ele ouviu naquela sala confirmou que o caso era ainda mais sombrio do que ele imaginava. Com maturidade, o menino reconheceu que sabia que o que viveu era errado. Ele comparou a situação com um homem de 30 anos envolvido com uma menina de 15. Disse que não queria que outros meninos passassem pelo mesmo, porque ele sabia que existia muito essa questão de que se fosse o inverso, as pessoas se preocupariam mais. Mas como ele era o garoto e ela era a mulher, como o garoto era a vítima, as pessoas não davam muita bola. Ele revelou ainda que a Brittany o presenteava com roupas, cigarros eletrônicos e substâncias, vocês sabem, cannabis, essas coisas. Os encontros aconteciam com frequência, quase sempre na sua casa, quando o marido não estava. Só que foi muito chocante uma outra revelação que aconteceu nesse caso, porque outros garotos disseram que o marido dela sabia de muita coisa que acontecia. E isso ficou meio subentendido quando esse garoto revelou que ele não era o preferido da Brittany, que ele sabia que ela preferia os garotos mais novos nos encontros. E aí, esses garotos mais novos disseram que o marido dela sempre estava por lá e sabia muito do que estava acontecendo. Segundo o depoimento daquele garoto, os meninos mais novos eram vulneráveis e ela sempre escolhia aqueles que vinham de famílias com poucos recursos que ela podia comprar facilmente com presentes e promessas ali. Um outro adolescente que também prestou depoimento disse que o Nicholas, marido da mulher, que era bombeiro, muitas vezes via toda a ação. E ele sempre dizia para os adolescentes que era para eles ficarem quietos, porque senão a coisa ia ficar feia. E com isso a investigação passou a mirar também no Nicholas. Ele foi formalmente indiciado por intimidação e omissão, já que como adulto responsável tinha o dever de denunciar qualquer suspeita envolvendo menores. Logo depois de ser indiciado, ele foi preso. Esse adolescente ainda relatou que a Brittany preparava alimentos com cogumelos. Ou seja, essa questão dos cogumelos foi confirmada por todos que tiveram ali os seus depoimentos. E é uma confirmação muito válida porque isso ainda não tinha vazado na mídia quando eles deram seus depoimentos e todos falaram a mesma coisa. E quando não era o tal do cogumelo, ela dava um pão para eles com pasta de amendoim, que tinha alguma coisa também, porque eles percebiam que depois disso ficavam meio grogues. Teve um episódio marcante para um desses garotos, que foi quando a Brittany buscou ele e dois amigos no shopping, comprou roupas e um tênis no valor de $600 e os levou até a sua casa. Lá, ela teria sugerido que eles participassem de uma experiência sexual usando máscaras do personagem Pânico do filme de terror. Os dois aceitaram porque, segundo eles, era como se eles tivessem que retribuir os presentes que ela deu para eles, e ali aconteceram coisas absurdas. Tiveram relatos de que chegaram a participar de eventos como este até 5 garotos,
todos com máscaras de filmes de terror, do Pânico, do Fred Krueger e por aí vai. O detetive do caso falou que aquilo parecia ter saído de um filme de terror mesmo, porque era muito bizarro toda aquela história. Com base nos depoimentos, a promotoria formalizou uma nova denúncia, agora com 3 acusações de envolvimento impróprio com o menor, disseminação de conteúdo sensível para adolescente e incentivo à delinquência juvenil. E, gente, foi aparecendo várias vítimas, tá? Todas tiveram as suas identidades preservadas, mas os relatos variam. Só que uma coisa importante é que os detalhes eram sempre muito parecidos, como se tivesse ali um modus operandi em prática. Era sempre do mesmo jeito. Atraía com presentes, comida, preferia os mais vulneráveis financeiramente e daqui a pouco ela dava o bote. Uma preocupação dos investigadores é quanto ao uso dessas substâncias, porque acredita-se que ela fazia isso para esses rapazes, pré-adolescentes e adolescentes não terem ideia do que estava acontecendo. E sendo assim, não dá para saber o que ela chegou a fazer com esses meninos, qual foi o nível do abuso. A denúncia mais forte foi justamente aquela feita pela avó daquele garoto. Isso pegou muito para a promotoria e trouxe muita sustância ao caso. Para vocês terem noção, as denúncias não param de surgir. Ela foi presa em fevereiro de 2025, foi agora, recente, e não para de chegar denúncia e também pessoas, mães, pais, outros professores que acreditam que seus filhos foram violados por essa mulher. Um dos adolescentes que prestou o depoimento também falou que teve uma ocasião onde eles estavam na casa dela, cerca de 6 garotos, e ela propôs que eles fizessem ali toda a atividade, digamos assim, com ela. Os garotos não se tocaram, mas foram todos para cima dela. Vocês estão entendendo o tipo de coisa que ela estava idealizando? É bizarro. Eu tenho medo de que a ideia dela é produzir conteúdo com esses adolescentes para vender por aí, o que seria algo surreal, totalmente fora da casinha. O ponto é que a promotoria continua recebendo essas denúncias, eles estão montando o caso contra a Brittany e contra o seu marido. Eles estão presos enquanto aguardam aí o julgamento e todo o andamento da investigação. E eu acho que quando esse caso for fechado, a gente vai ter, sinceramente, uma bomba. Eu tô de olho em tudo que tá aparecendo por aí e é lógico que assim que tiver novidades, eu volto trazendo aqui para vocês. Eu queria poder falar muito mais sobre esse caso e, sinceramente, daria para ficar aqui 1 hora falando, só que eu ia ser banido dessa rede, porque muita coisa não pode ser dito, sinceramente, principalmente as coisas que esses adolescentes relataram que aconteceu, porque é pesado e não tem como não ser. Pensa bem, uma professora que se aproveita ali dos alunos, monta basicamente uma seita, onde eles vão até a casa dela utilizando máscaras e fazem ali as coisas. É pesado demais. Mas fica tranquilo que quando sair aí o andamento desse julgamento e essa condenação, eu volto para atualizar vocês. E o que eu quero mesmo saber é a sua opinião sobre tudo isso. Então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa história toda. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.